Capítulo 261, Capítulo 256. Quando o carro parou perto do pequeno e movimentado restaurante lateral, Slade e Jason trocaram breves olhares. O ar úmido do Marrocos estava impregnado com os aromas de especiarias, carne grelhada e o leve cheiro de escapamento dos carros que passavam. Slade desligou o motor, lançando seu olhar frio e calculista para o outro lado da rua. Lá, sentado casualmente a uma mesa de plástico, estava Miguel, no meio de um prato do que pareciam ser kebabs, completamente alheio à presença deles. Sem dizer uma palavra, Slade e Jason saíram do carro. O cascalho estalava sob suas botas enquanto se aproximavam da mesa de Miguel, seus passos decididos e sem pressa. Não esperaram por um convite, puxaram as cadeiras de plástico e se sentaram em frente a ele, criando instantaneamente uma atmosfera de tensão. Miguel ergueu os olhos da refeição, mastigando lentamente antes de lhes lançar um sorriso gorduroso e indiferente. "Ah, vocês estão aqui", disse ele, gesticulando para a comida à sua frente. "Querem alguma coisa?" Seu tom era casual, casual demais para o gosto de Jason. Nenhum dos dois respondeu. Em vez disso, o único olho de Slade o encarou com um olhar gélido que fez Miguel se remexer levemente na cadeira. Jason, por outro lado, mal reconheceu o homem, seus olhos percorrendo os arredores com uma cuidade calculada, como se esperasse problemas a qualquer momento. Miguel, imperturbável com o silêncio deles, inclinou-se para a frente, baixando a voz em tom conspiratório. "Eles têm a melhor comida da região", disse ele, antes de se recostar e colocar outro pedaço de carne na boca, ignorando completamente a tensão que fervilhava a mesa. O olhar de Slade endureceu, sua paciência já se esgotando. Miguel podia até estar relaxado, mas estava abusando da sorte. "Não viemos aqui para uma maldita avaliação culinária. Viemos conhecer seu chefe", disse Slade, em voz baixa, cada palavra carregando uma ameaça. Miguel sorriu novamente, completamente indiferente ao veneno nas palavras de Slade. "Sim, sim, eu disse isso. Mas..." começou ele, a voz falhando enquanto olhava de um para o outro. Os olhos de Jason se estreitaram ao perceber a demora. Miguel estava jogando, e Jason não estava com paciência para isso. "Mas o que?", perguntou Jason, com um tom calmo, porém carregado de crescente irritação. O garoto estava nervoso desde que pousaram, e a postura descontraída de Miguel não ajudava em nada. Miguel ergueu as mãos em sinal de rendição fingida, dando uma risadinha discreta. "Calma, calma. Eu disse que iríamos encontrá-lo, mas..." Ele fez uma pausa novamente, claramente se divertindo em prolongar a situação. O temperamento de Jason explodiu, sua voz baixando para um rosnado ameaçador. "Não nos diga para relaxar, porra. Parecemos inquietos para você." Seus olhos se fixaram nos de Miguel, desafiando-o a tentar mais alguma besteira. Slade permaneceu em silêncio, mas sua mera presença foi suficiente para aumentar a tensão. Ele fez um gesto com um leve aceno de cabeça, sinalizando para Miguel ir direto ao ponto. Miguel suspirou, recostando-se na cadeira e enxugando as mãos em um guardanapo. "Escute, o chefe não é alguém que você pode encontrar assim, de repente. Ele está ocupado, lidando com algumas complicações no momento." Seu tom mudou ligeiramente, tornando-se mais sério enquanto tentava explicar. Jason não aguentava mais a brincadeira. Ele se inclinou para a frente, seu olhar intenso perfurando Miguel, os olhos semicerrados em suspeita. "Então você nos arrastou até aqui só para nos fazer perder tempo?" Miguel ergueu uma sobrancelha, balançando a cabeça. Não, de jeito nenhum. É só que, o momento é péssimo. Ele está lidando com uma situação que exige toda a sua atenção." Slade inclinou-se para a frente, com o olhar implacável. "Não viemos aqui para bater papo. Viemos para resolver essa situação, não para esperar que seu chefe decida que está pronto. Nosso chefe não é do tipo paciente e, francamente, nós também não somos." Miguel hesitou, seu sorriso habitual vacilando ligeiramente. Ele se remexeu na cadeira, claramente desconfortável sob o peso do olhar frio e implacável de Slade. "Olha, você não pode simplesmente aparecer e esperar que o chefe..." Slade o interrompeu com uma voz calma.
porém ameaçadora. Você acha que estamos aqui a pedido de alguém? Acha que atravessamos meio mundo só porque quisemos? Não. Estamos aqui porque seu chefe tem um problema, e agora é nosso problema resolvê-lo. Ele se inclinou para mais perto, e seu tom de voz ficou ainda mais baixo. Por acaso parecemos uns palhaços para você? Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha, o humor sumindo de seu rosto. Seus lábios se contraíram nervosamente enquanto ele tentava manter a compostura. O olhar azul gélido de Slade o mantinha imóvel, não lhe dando a chance de escapar daquela situação. Estou rindo, as palavras de Slade eram frias como aço. Após uma pausa tensa, Miguel pigarreou, com a voz trêmula. Vocês realmente querem conhecer o chefe, é? Tudo bem. Mas vocês não vão gostar de como isso vai terminar. Ele acenou com a cabeça na direção da rua e, antes que Jason ou Slade pudessem reagir, dois homens grandes se aproximaram por trás, seus passos quase inaudíveis em meio ao barulho da rua movimentada. A mão de Jason se moveu involuntariamente em direção ao garfo sobre a mesa, pronta para entrar em ação, mas Slade calmamente segurou seu pulso, balançando-lhe a cabeça levemente. Espere, dizia seu gesto. Jason cerrou os dentes, os músculos tensos, mas confiou no julgamento de Slade. Por enquanto. Sem aviso prévio, os homens jogaram sacos pretos sobre suas cabeças, puxando-os de seus assentos. Jason resistiu instintivamente por uma fração de segundo, mas Slade permaneceu calmo, com o corpo relaxado. Ele sabia o que estava acontecendo. Não era uma luta, eles estavam sendo levados até o chefe. A voz de Miguel soava distante através do tecido da sacola, seu sorriso presunçoso praticamente audível. Parabéns, rapazes. O chefe está pronto para bater um papo com vocês. A mente de Jason trabalhava a mil enquanto eram levados embora, sua raiva fervendo por baixo da superfície. Mas, por enquanto, eles iriam entrar no jogo. O jogo tinha apenas começado. Palácio da Justiça, Washington, D.C. Batman estava sozinho na câmara pouco iluminada, sua forma delineada pelo brilho de um monitor holográfico à sua frente. Seus olhos, escondidos sob as fendas brancas de seu capuz, percorriam várias telas repletas de fluxos de dados. Era uma varredura de rotina, cruzando registros de atividades recentes, verificações de segurança e tarefas da Liga. Tudo parecia normal, até que um alarme silencioso soou no canto de seu visor, alertando-o para uma anomalia na torre de vigilância. Seus olhos se estreitaram. O alarme silencioso da torre de vigia nunca era acionado levianamente, e o fato de ter disparado agora indicava que algo inesperado estava acontecendo. Calmo e metódico como sempre, ele acessou rapidamente as imagens de segurança. Uma expressão de preocupação surgiu nos cantos de seus lábios sob a máscara. Um item estava visivelmente ausente de seu armazenamento, a caixa materna. Sem dizer uma palavra, ele acessou rapidamente os registros do depósito, na esperança de encontrar uma explicação simples, mas nada veio. Sua mente funcionava como um supercomputador, processando as implicações. A caixa materna, um artefato de tecnologia alienígena altamente avançada, estava entre os itens mais perigosos em sua posse. Se tivesse sido roubada ou adulterada, as consequências poderiam ser catastróficas. Mas, como sempre, Batman manteve a compostura, seu coração batendo firme apesar da gravidade da situação. Recostando-se na cadeira, ele continuou analisando as imagens, avançando e retrocedendo rapidamente até que os momentos que antecederam o alarme chamaram sua atenção. Ele pausou e reproduziu as imagens, observando atentamente. A câmera não mostrou nenhuma invasão externa ou intruso. Em vez disso, ele viu uma figura familiar, Cyborg. Cyborg parecia ter levado a caixa materna. A testa de Batman se franziu sob a máscara, mas sua calma permaneceu inabalável. Por que Cyborg, de todas as pessoas, removeria a caixa materna sem alertar ninguém? Os dois já haviam discutido os riscos potenciais da caixa materna. Cyborg estava bem ciente de seu poder e do perigo que ela representava. Tinha que haver um motivo, e Batman pretendia descobrir qual era. Mudando de canal, ele acessou o laboratório do Cyborg, exibindo imagens de vigilância daquele dia.
O laboratório estava repleto dos usuais dispositivos de alta tecnologia e projetos inacabados. Cyborg estava no centro, curvado sobre uma mesa, com a caixa materna sobre a bancada à sua frente. Seus olhos brilhavam em um azul fraco enquanto suas partes cibernéticas interagiam com a caixa, executando o que pareciam ser testes. Batman observava atentamente, reproduzindo a gravação em câmera lenta, procurando por quaisquer pistas sutis. Cyborg não parecia em pânico, nem demonstrava sinais de estar sob coação. Na verdade, sua linguagem corporal sugeria foco, até mesmo intenção. Mas o que ele estava fazendo com aquilo? E por que não havia registrado sua atividade? Os dedos de Batman pairaram sobre o console enquanto ele se preparava para enviar uma comunicação direta com o ciborgue, mas ele hesitou. Precisava de mais informações antes de confrontá-lo. Cyborg era um membro de confiança da Liga, mas aquele comportamento era fora do comum, e Batman não era do tipo que tirava conclusões precipitadas sem provas concretas. Acessando os sistemas de diagnóstico da torre de vigilância, Batman começou a realizar uma varredura completa do laboratório, buscando quaisquer irregularidades, códigos de acesso não autorizados, flutuações na produção de energia ou sinais anormais. Assim que a varredura começou, Batman continuou assistindo à gravação, estudando cada movimento que o ciborgue fez, desde o momento em que ele tocou na caixa materna até os ajustes em sua interface. Algo não fazia sentido. Cyborg era meticuloso em seu trabalho, mas a falta de comunicação era preocupante. Os olhos de Batman escureceram enquanto as possibilidades lhe passavam pela cabeça. Será que Cyborg estava comprometido? Ou haveria um plano maior em andamento, um que Cyborg ainda não havia revelado? Seus dedos apertaram a borda do console. Fosse o que fosse que estivesse acontecendo, Batman descobriria. A caixa materna era poderosa demais para ser mal manuseada ou usada em experimentos sem supervisão rigorosa. Por enquanto, ele observaria e esperaria, analisando cada dado até que o quadro completo se formasse. Então, se necessário, ele confrontaria o ciborgue, e a verdade viria à tona. Alfred, disse Batman, com a voz baixa e firme através do comunicador. Sim, Mestre Wayne, respondeu a voz familiar de Alfred. Preparem o Batplano para uma possível visita à torre de vigilância. Algo incomum está acontecendo e preciso lidar com isso pessoalmente. Imediatamente, senhor, respondeu Alfred sem hesitar. Batman encerrou a comunicação, com os olhos fixos no monitor. Independentemente do que Cyborg estivesse tramando, ele precisava de respostas. E logo. Igual. Quer mais capítulos? Visite meu Patreon para ler os próximos. patreon.com/Supreme Maverick. Capítulo 262, capítulo 257. Cyborg estava sentado em seu laboratório, cercado por um intrincado labirinto de fios e telas de computador, todos conectados à caixa materna, que repousava sobre uma plataforma no centro da sala. O zumbido fraco das máquinas preenchia o ar, pontuado pelo ritmo das teclas digitadas por seus dedos. Seu olho cibernético examinava múltiplos fluxos de dados simultaneamente enquanto ele se deixava levar pela música grave que pulsava pelos alto-falantes. Ele estava concentrado, balançando a cabeça no ritmo e até mesmo cantando baixinho enquanto trabalhava. A caixa materna pulsava com um brilho suave e etéreo, sua tecnologia alienígena se integrando aos computadores terrestres ao seu redor. Vários fios serpenteavam de seu núcleo, conectando-se a diversos terminais espalhados pela sala. Cyborg vinha realizando testes nela há horas, coletando dados para um projeto crucial. Por mais que respeitasse seu poder bruto, hoje ela era apenas mais uma ferramenta para ele, um meio para um fim. De repente, uma notificação surgiu em sua interface e um nome familiar apareceu em seu HUD, Batman. A expressão relaxada de Cyborg mudou num instante. Ele se apressou em abaixar o volume da música, quase derrubando uma xícara de café no processo. Ai, droga! Ele murmurou, interrompendo a música abruptamente. Seus dedos hesitaram por um instante antes que ele, relutantemente, atendesse a ligação. E aí, Batman? Tudo bem, cumprimentou ele, com uma voz amigável, mas carregada de nervosismo.
O olhar intenso e penetrante do Cavaleiro das Trevas preencheu a tela. Mesmo através de um holograma, a presença do Batman era palpável, e o ciborgue não pôde evitar uma certa inquietação. Batman não perdeu tempo, sua voz firme e inflexível. Que diabos você está fazendo com a caixa materna? A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Não havia como confundir a seriedade no tom de Batman, e Cyborg sabia que não se tratava de uma pergunta casual. Sua postura se endireitou, o tom brincalhão havia desaparecido enquanto ele pigarreava rapidamente. Ah, hein? Cyborg exalou, fazendo o possível para manter a calma. Ele sabia como Batman era quando se tratava de qualquer desvio de protocolo. Após um breve momento para se recompor, falou com mais confiança. Eu precisava disso para executar uma atualização da Operação Êxodo. Operação Êxodo, um programa ultrasecreto apoiado pelo governo, concebido para desenvolver uma força de defesa robótica capaz de combater ameaças meta-humanas. A caixa materna era fundamental para executar simulações complexas e análises de dados para o projeto, e Cyborg estava no centro de tudo há meses. Mas até ele sabia que lidar com algo tão poderoso quanto uma caixa materna exigia cautela, especialmente aos olhos do Batman. Você não mencionou nada sobre isso, disse Batman com voz firme, mas com um tom de repreensão silenciosa. Da próxima vez, tente nos avisar antes de pegar a caixa materna. Cyborg soltou um suspiro que nem sabia estar prendendo. Batman não tinha sido muito duro com ele, mas a desaprovação ainda estava lá, silenciosa, porém cristalina. Desculpe se te preocupei, morcego. Anotado, da próxima vez, com certeza, te aviso, respondeu Cyborg, fazendo o possível para aliviar a tensão. Batman permaneceu em silêncio por um instante, seus olhos estudando o Cyborg através da tela, como se tentasse decifrar se havia algo mais na história. Os segundos se arrastaram desconfortavelmente. Finalmente, sem dizer mais nada, a ligação caiu. Batman desligou, deixando o Cyborg encarando a tela em branco. Bem, isso foi divertido, murmurou o Cyborg sarcasticamente para si mesmo, passando a mão na testa. Ele não estava exatamente escondendo nada, mas lidar com o Batman era sempre como andar na corda bamba. O Cavaleiro das Trevas tinha um jeito de fazer você se sentir culpado mesmo quando você não tinha feito nada de errado, ainda. Sacudindo a poeira, Cyborg voltou ao trabalho. Digitou alguns comandos em seu terminal, retomando a transferência de dados da caixa materna para o seu sistema. O programa Exodus era um empreendimento gigantesco e, com os avanços mais recentes, estava prestes a entrar em uma fase crucial. A caixa materna era fundamental para analisar as meta-habilidades que o exército robótico precisaria neutralizar, e o Cyborg vinha fazendo progressos impressionantes. Se tudo corresse bem, eles logo teriam uma rede de defesa totalmente funcional, capaz de enfrentar algumas das ameaças mais perigosas que o mundo já viu. Enquanto a tecnologia alienígena brilhante pulsava ritmicamente, ele não pôde deixar de sentir uma sensação de realização. Afinal, não era todo dia que se tinha a oportunidade de mexer com algo tão poderoso e imprevisível quanto uma caixa materna. Mal sabia ele que o próprio dispositivo que estava usando para aperfeiçoar o programa Êxodo era uma bomba-relógio prestes a explodir. Em meio às infinitas linhas de código e fluxos de dados, algo se agitava. Cyborg, apesar de sua incrível habilidade, havia subestimado a complexidade da tecnologia da caixa materna. Era muito mais do que um simples computador, estava viva, à sua maneira. E, enquanto ele, sem saber, explorava seus limites, experimentando suas capacidades, a caixa materna começou a reagir. O zumbido aumentou, seus mecanismos internos estalando de maneiras que Cyborg não havia previsto. Uma leve onda de energia se espalhou de seu núcleo, quase imperceptível a princípio, mas ficando mais forte a cada segundo. Cyborg estava absorto demais em seu trabalho para notar. O caos que em breve se desencadearia sobre a Liga da Justiça, e sobre a humanidade como um todo, estava prestes a começar. O cheiro de óleo e ferrugem impregnava o ar quando a van parou bruscamente. Slade Wilson e Jason Todd sentiam as vibrações sob os pés, embora não conseguissem enxergar nada com os sacos de estopa sobre a cabeça. Seus pulsos estavam amarrados firmemente com corda grossa, mas os dois homens não estavam em pânico, apenas esperavam.
Silenciosos, calculando. As portas da van rangeram ao se abrirem. Uma mão os puxou bruscamente pelos braços, arrastando-os para fora. Eles tropeçaram no terreno irregular, as botas levantando poeira. Então veio o chute certeiro na parte de trás dos joelhos, simultaneamente, como uma dança bem ensaiada. Caíram com força na terra. Seus joelhos bateram no chão com um baque seco, mas nenhum dos dois emitiu um som. Assim que os sacos foram arrancados de suas cabeças, a luz ofuscante dos faróis altos do veículo cegou-os. O mundo ao redor era um borrão de sombras, mas eles conseguiam distinguir o suficiente. Deserto. Um ferro velho remoto e abandonado, a julgar pelas silhuetas imponentes de máquinas em ruínas e pelo cheiro metálico no ar. Jason piscou para afastar a luz, sua visão se ajustando a tempo de captar uma figura sombria se aproximando. Alto, confiante e flanqueado por homens armados. O homem falava em espanhol rapidamente com sua equipe, sua voz baixa e imponente. Slade captou cada palavra, seus sentidos aguçados captando a conversa com facilidade. Esses homens estavam nervosos, profissionais, mas sem entender por que seus prisioneiros insistiam tanto em ver o chefe. O líder, um homem endurecido na casa dos 40, passou a falar em inglês ao se dirigir a Slade e Jason. Vocês são os tolos que continuam pedindo para ver o chefe, mesmo depois de terem sido informados de que ele está indisponível. Ele fez um pequeno gesto e, imediatamente, o som de armas sendo engatilhadas ecoou ao redor deles. 5 homens, fortemente armados, avançaram e apontaram seus fuzis de assalto para os 2 prisioneiros. Jason, agora totalmente consciente do que acontecia ao seu redor, olhou para Slade. Trocaram um olhar, breve, mas suficiente. Um entendimento silencioso se estabeleceu entre eles. Num único movimento fluido, eles se ergueram dos joelhos, com as cordas ainda apertando seus pulsos. Slade atirou para a esquerda, Jason para a direita. Os homens eram rápidos, mas não rápidos o suficiente para esses dois. O joelho de Slade atingiu o estômago do primeiro homem com brutal eficiência. O homem se curvou, ofegante, e sua arma caiu de sua mão. Slade girou, usando o cotovelo para esmagar a coronha do rifle contra o rosto do homem. O osso estalou quando o nariz do homem se estilhaçou, e ele desabou no chão. Enquanto isso, Jason já havia saltado no ar, girando em pleno voo para desferir um chute preciso na lateral da cabeça de um dos homens armados. O homem cambaleou, e Jason não perdeu tempo. Usou as pernas, ainda algemadas, para derrubá-lo. Assim que o homem armado caiu no chão, Jason pisou com força no braço dele, deslocando seu ombro com um estalo horrível. O rifle deslizou pelo chão. 2 a menos. Slade era um furacão em movimento, usando as mãos amarradas para pegar a arma do chão. Ele a girou na mão e disparou contra um dos homens que corriam em direção a Jason. A bala acertou em cheio, atingindo o joelho do homem. Ele gritou e caiu, agarrando a perna. Jason agarrou a corda que prendia seus pulsos e a torceu contra a lâmina do rifle do homem caído, usando a mira serrilhada para desfiar as fibras. Com um puxão final, a corda se rompeu. Jason sorriu. Com as mãos livres, Jason se virou para encarar os homens armados restantes. Um deles ergueu o rifle para atirar, mas Slade já estava lá. Ele enfiou o cano da própria arma roubada no peito do homem, forçando-o a recuar antes de desarmá-lo com brutal precisão. Uma estocada certeira na garganta deixou o homem sem ar, antes de Slade jogá-lo contra a lateral da van, inconsciente. O último atirador entrou em pânico, atrapalhando-se com a arma. Jason o alcançou em segundos, desarmando-o com um rápido soco no queixo. O homem caiu no chão. O líder, que estava afastado, agora os encarava com os olhos arregalados. Jason fez-lhe uma saudação zombeteira enquanto limpava o sangue dos nós dos dedos. Você estava falando alguma coisa sobre o chefe? O olhar frio e calculista de Slade voltou-se para o líder. Parece que ainda estamos disponíveis para uma reunião. Igual. Quer mais capítulos? Visite meu Patreon para ler os próximos. patreon.com/Supreme Maverick
Capítulo 263, Capítulo 258. Feliz Ano Novo aos meus queridos leitores! Ao iniciarmos este novo capítulo, quero agradecer o seu apoio, inspiração e carinho pelas histórias que compartilhamos. Que este ano lhe traga alegria, sucesso e inúmeras aventuras, tanto na vida quanto nas páginas de cada livro que você ler. Um brinde a novos começos e infinitas possibilidades. Com gratidão e amor. Rebelde. Hashtag, 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 hashtag. Ponto de vista de Jason Todd. Os olhos do líder brilharam com medo por um instante, uma rachadura em sua fachada, antes que ele a disfarçasse com um rosnado. Seus passos vacilaram enquanto ele recuava, os destroços de seus homens espalhados pelo chão atrás dele. Eu podia ver, ele estava sem opções e sabia disso. Eu e Slade estávamos de pé, recém-libertos e com a aparência de lobos prontos para devorar a última ovelha sobrevivente. O cheiro metálico de sangue e pólvora pairava no ar, e o silêncio que se seguiu à breve e violenta troca de tiros foi quase mais ensurdecedor do que o próprio disparo. Slade limpou uma mancha de sangue do queixo com o dorso da mão, seus movimentos lentos, deliberados e de uma calma perturbadora. Quando falou, sua voz era como cascalho sendo esmagado sob uma bota, baixa e ameaçadora. Não viemos até aqui para perder tempo com intermediários, rosnou, dando um passo à frente. Você disse que seu chefe não estava disponível. Então, eis o que vai acontecer, vamos torná-lo disponível. O líder endireitou os ombros, mas era tudo fachada. Eu conseguia ver o leve tremor em seus dedos enquanto pairavam perto da arma presa ao coldre em seu cinto. Sua voz era rouca, cheia de falsa bravata. Você não sabe com quem está se metendo, ele cuspiu as palavras, tentando evocar alguma aparência de autoridade. Isto não é a América. Isto não é um parquinho para aspirantes a valentões. Não consegui conter uma risadinha, baixa e seca. Aspirante? Que piada! Virei a cabeça o suficiente para encontrar o olhar de Slade, uma troca silenciosa se passando entre nós. Ambos sabíamos como isso ia terminar. Era apenas uma questão de quanta diversão teríamos até lá. O cara deve ter percebido, porque no instante em que mudei o meu peso, ele sacou a arma. Grande erro. Me movi mais rápido do que ele pôde piscar, cruzando a distância entre nós num instante. Minha mão enluvada disparou, agarrando seu pulso antes mesmo que ele pudesse sacar a arma. Seus olhos se arregalaram quando girei com precisão, arrancando um grito agudo de dor de sua garganta. A pistola caiu no chão com um estrondo e, sem interromper o passo, chutei-a para longe, fazendo-a girar na terra. Nem me preocupei em ver onde ela caiu. Você estava dizendo, murmurei, com a voz carregada de sarcasmo. Slade estava logo atrás de mim. Sem perder tempo, agarrou o cara pela gola e o ergueu no ar. As botas do líder raspavam inutilmente no chão enquanto Slade o segurava no alto como um cachorro travesso. O homem se debateu por um segundo antes de perceber que era inútil, sua respiração vinda em rajadas curtas e desesperadas. Você vai nos levar até ele, disse Slade, com um tom incrivelmente calmo, o que tornava tudo ainda mais assustador. Ele se inclinou para mais perto, seus rostos quase se tocando. Ou deixarei meu colega aqui terminar o que começou. Estalei os nós dos dedos ruidosamente, o som ecoando no ar calmo da noite. Não me importo de esperar, disse, sorrindo o suficiente para mostrar que não estava blefando. Mas minha paciência não é exatamente lendária. A determinação do líder se quebrou como uma represa. Seus ombros caíram e ele engoliu em seco, com gotas de suor se formando em sua testa. Seus olhos percorreram nosso corpo, buscando alguma saída que não existia. Tudo bem, ele sussurrou, com a voz embargada. Eu levo vocês até ele. Só não me matem. Vocês não sabem o inferno que estão atraindo para si mesmos. Slade o deixou cair, e o cara bateu no chão de forma desajeitada. Ele cambaleou, mas conseguiu se manter de pé, esfregando o pulso e nos encarando com um ódio mal disfarçado. Os poucos homens que ainda estavam conscientes observavam das laterais, se remexendo desconfortavelmente, claramente debatendo se deveriam intervir. Não intervieram.
Decisão inteligente. Boa escolha, disse Slade, com a voz ainda tão fria como sempre. Abaixei-me, peguei um dos rifles do chão e verifiquei a câmara com uma facilidade impressionante. Agora, aponte-nos na direção certa, disse eu, apontando o cano de forma frouxa na direção dele. A menos que você prefira que a próxima bala acerte seu joelho. O sujeito estremeceu, sua bravata desmoronando completamente. Ele apontou trêmulo para um armazém ao longe, sua fachada enferrujada mal visível sob o brilho fraco da lua. O chefe está lá dentro, murmurou, com a voz trêmula. Mas você está cometendo um erro. Você vai se arrepender disso. Lancei um olhar para Slade, incapaz de conter um sorriso irônico. Arrependimento? Perguntei, com a voz leve e zombeteira. Isso não é muito a minha praia. Começamos a caminhar em direção ao armazém, Slade um pouco à minha frente. Olhei por cima do ombro e vi o líder esfregando o pulso e nos encarando com uma mistura de medo e algo mais, talvez pena? Tanto faz. Eu não me importava. Não tentem nada, gritei de volta sem diminuir o passo. Nós saberemos. Ele não respondeu, mas eu podia sentir o olhar dele sobre nós, silenciosamente torcendo para que estivéssemos caindo em uma armadilha. Talvez estivéssemos. Mas essa é a questão com caras como eu e o Slade, a gente não se assusta fácil. E com certeza não recua. À medida que o armazém se aproximava, eu podia sentir a adrenalina pulsando em minhas veias. As portas eram enormes, manchadas de ferrugem e sujeira, e pareciam nos encarar como um par de olhos julgadores. Pronto para a segunda rodada? Perguntei, num tom casual, quase brincalhão, mesmo enquanto meus dedos apertavam o cabo do rifle. O olhar de Slade percorreu o perímetro, seus movimentos suaves e deliberados. Sempre, disse ele simplesmente. Independentemente do que nos esperasse lá dentro, eu estava preparado. E se eles pensavam que sairíamos ilesos, estavam prestes a descobrir o quão enganados estavam. As portas do armazém rangeram quando as abrimos, revelando uma cena que me fez ferver de raiva. 2 homens estavam sentados confortavelmente no meio do espaço cavernoso, esparramados em uma mesa como reis em seu castelo. Estavam cercados por mais alguns guardas, armados, é claro, mas nenhum deles se mexeu. O cheiro de tabaco, uísque e algo levemente metálico pairava no ar, misturando-se ao zumbido distante das luzes fluorescentes acima. Ah, você está aqui. Junte-se a nós, disse o homem sentado à esquerda. Seu traje era casual, porém caro, do tipo que grita, não me importo com o que você pensa, mas quero que você note mesmo assim. 2 botões da camisa estavam desabotoados, deixando à mostra uma pequena porção de pelos no peito. Anéis adornavam todos os seus dedos, e um relógio de ouro ostentoso brilhava em seu pulso enquanto ele gesticulava preguiçosamente em nossa direção. Seu sorriso era caloroso, mas seus olhos eram penetrantes, calculistas. Este não era um anfitrião qualquer, era um predador à espera de sua presa. Meus olhos se voltaram para o homem ao lado dele. Miguel. O mesmo Miguel que nos trouxera até ali, fingindo ser um guia, mas nos armando uma emboscada lá fora. Todos os meus instintos gritavam para lhe dar um soco bem no queixo, mas me contive. Não porque eu quisesse. Não, a única coisa que impedia meus punhos de desferir golpes era a verdadeira missão, nosso trabalho ainda não havia terminado. Ainda. Relaxa, Jason, disse Slade, com um tom calmo e ponderado, como se não sentisse a tensão palpável no ar. Vamos ouvir o que eles têm a dizer primeiro. Depois, decidiremos se vamos ou não dar uma surra neles. Cerrei os punhos ao lado do corpo, o couro das minhas luvas rangendo sob a pressão. Eu realmente quero arrancar os dentes do Miguel por ter nos colocado nessa armadilha maldita. Miguel sorriu, indiferente à minha hostilidade, e gesticulou em direção às cadeiras vazias do outro lado da rua. Sentem-se, amigos. Slade e eu trocamos um olhar, concordando silenciosamente em entrar na brincadeira, por enquanto. Caminhamos para frente, as botas tilintando contra o chão de concreto, e nos sentamos em frente aos 2. Meu sangue ainda fervia, mas me forcei a manter a calma. Por pouco. Desculpe pelo que aconteceu lá atrás, disse o homem com pelos no peito.
Meus filhos e eu não confiamos facilmente em estranhos, especialmente dada a situação em que nos encontramos. Ele abriu os braços, como se essa desculpa pudesse apagar o sangue derramado lá fora. Nem Slade nem eu respondemos. Ficamos apenas olhando para eles, sem piscar, como lobos avaliando um par de cordeiros. Miguel quebrou o silêncio. Este é Dante, o chefe que você veio ver. Ele gesticulou para seu acompanhante, que ofereceu um sorriso desarmante e um leve aceno de cabeça. Mais uma vez, não dissemos nada. Olhei para Slade, e ele deu de ombros discretamente, sua expressão estoica ocultando quaisquer pensamentos que lhe passassem pela cabeça. Voltei-me para Dante, meu olhar duro. Dante recostou-se na cadeira, completamente à vontade. Tivemos que testar a reputação de Ghost, disse ele, com voz suave e segura de si. Dizem que seus homens são terrivelmente capazes. Queríamos ver se você fazia jus à fama. Dei uma risada seca, inclinando-me ligeiramente para a frente. Você chama isso de teste? Mais um minuto desse joguinho seu e seus meninos estariam irreconhecíveis. Dante deu uma risadinha, indiferente à minha irritação. Justo argumento, disse ele, inclinando a cabeça. Mas você está aqui agora, e é isso que importa. Slade finalmente falou, sua voz cortando a tensão como uma faca. Você já desperdiçou tempo demais conosco. Tempo que poderíamos ter usado produtivamente para resolver o problema em que você nos arrastou. Igual. Quer mais capítulos? Visite meu p@t para ler adiante, patreon.cm/Supreme Maverick. Capítulo 264, capítulo 259. Quer mais capítulos? Visite meu p@t para ler adiante, patreon.cm/Supreme Maverick. Hashtag. Dante ergueu a mão, sinalizando para seus homens recuarem, enquanto alguns deles se remexiam nervosamente por perto. Vocês têm razão, admitiu ele, com um tom ainda irritantemente calmo. Vamos direto ao ponto. Miguel assumiu a palavra, com a voz tão suave como sempre. Temos tido dificuldades. Nossos carregamentos continuam sendo interceptados. Não importa como alteremos o horário ou o local, os federais sempre parecem saber onde estaremos. Enquanto ele falava, minha mente repassou as informações que havíamos obtido antes de virmos para cá. Ghost já havia nos contado a maior parte disso, mas ouvir da fonte confirmou as suspeitas. Havia um traidor em suas fileiras, e a organização estava desmoronando por dentro. Já pensaram na possibilidade de haver um informante? Perguntou Slade, com um tom neutro, mas os olhos atentos enquanto examinava os rostos deles em busca de qualquer indício. Dante assentiu com a cabeça. Claro. Mas meu círculo íntimo é fechado. Confio minha vida a cada um deles. Dei uma risadinha irônica, recostando-me na cadeira. E aquele cara? Perguntei, apontando para o guarda-costas tatuado que estava parado em silêncio atrás deles. Ele tinha a aparência de alguém que gostava de quebrar ossos, mas sua expressão era impassível. Dante deu uma risada profunda e genuína. Pedro? Não. Nós cumprimos pena juntos. Ele é como um irmão para mim. Antes que eu pudesse responder, uma jovem entrou na sala carregando uma bandeja. Ela colocou uma garrafa de uísque e 4 copos sobre a mesa, com movimentos precisos e ensaiados. Dante, sempre um anfitrião gentil, ofereceu a Slade um charuto cubano para aliviar a tensão. Normalmente, eu recusaria algo assim. Não é exatamente profissional fumar e beber durante uma cirurgia. Mas depois do dia que tivemos, pensei, por que não? Fiz sinal para que me oferecessem um charuto e me servi de uma bebida. A mulher foi acendendo nossos charutos um por um até que a sala se encheu com o leve aroma de tabaco. Slade se conteve e não bebeu por enquanto, mantendo-se vigilante. Segui seu exemplo, observando o gelo no meu copo, atento a qualquer sinal de adulteração. Dante tomou um longo gole de seu uísque antes de falar novamente. Tínhamos alguém dentro do FBI, mas ele se rebelou. Se recusa a aceitar nosso dinheiro.
Agora, é ele quem está ajudando a sabotar nossas operações. Inclinei-me para a frente, colocando minha bebida de volta na mesa. Isso é ótimo e tudo mais, mas eu tenho uma pergunta, disse, encarando Miguel. Por que nos demos a todo esse trabalho para conhecer esse cara? Gesticulei para Dante. Se você esteve conosco o tempo todo, Miguel? Você é o verdadeiro chefe, não é? A sala ficou paralisada. Os olhos de Dante e Pedro se arregalaram, o choque estampado em seus rostos. Miguel, por outro lado, apenas sorriu de canto, erguendo seu copo em um brinde silencioso. Slade suspirou, massageando as têmporas. Só agora você percebeu isso, murmurou, lançando-me um olhar de desaprovação. Você é mais lento do que eu pensava. Pisquei para ele, pega de surpresa. Ele deu um sorriso irônico, claramente se divertindo. Amador. Ah, é, respondi, irritada. Quando você descobriu isso? De volta ao restaurante, disse ele, dando de ombros. Estava esperando para ver quanto tempo levaria. Miguel riu, pousando o copo. Vocês dois formam uma dupla e tanto. Ninguém nunca tinha descoberto isso antes. Dante assentiu com a cabeça, erguendo o copo. Ghost enviou as pessoas certas para o trabalho, disso não tenho dúvidas. Não me dei ao trabalho de esconder o sorriso enquanto pegava minha bebida. Isso estava prestes a ficar interessante. Dick Grayson deu o último nó no avental atrás das costas, parado à mesa de jantar para observar seu trabalho. O aroma aconchegante de legumes assados, pão de alho e lasanha recém-assada preenchia o apartamento acolhedor. A luz de velas tremeluzia suavemente nas paredes, adicionando um brilho delicado à sala de jantar pouco iluminada. Ele ajustou os talheres pela terceira vez, certificando-se de que tudo estivesse em seu devido lugar. Ufa, finalmente terminei, murmurou ele, enxugando a testa com o dorso da mão. O cansaço ainda transparecia em sua voz, mas um toque de orgulho suavizava o tom. Ufa, finalmente terminei, murmurou ele, enxugando a testa com o dorso da mão. O cansaço ainda transparecia em sua voz, mas um toque de orgulho suavizava o tom. Por trás dele, uma voz familiar interveio. Ótimo, porque estou morrendo de fome. O tom melodioso de Corey carregava um toque de alegria enquanto ela entrava na sala. Ela estava radiante, como sempre, seus cabelos ruivos brilhando como brasas à luz de velas. Antes de se sentar, ela deu um leve beijo na bochecha de Dick. Dick jogou o avental por cima da maçaneta da porta da cozinha e a segurou pelo braço bem na hora em que ela ia se sentar. Sua outra mão encontrou o caminho até a cintura dela, puxando-a para perto. Espera, amor, disse ele gentilmente. Seus olhos azuis escuros a examinaram com preocupação. Você pode ver como a Raquel está primeiro? Ela não tem saído muito do quarto ultimamente. Estou começando a me preocupar com ela. Corey inclinou a cabeça, franzindo as sobrancelhas. Mas isso não é só a Raquel sendo, bem, a Raquel? Ela sempre foi um pouco introvertida. Sim, admitiu Dick, com a voz mais suave agora, mas desta vez é diferente. Ela tem passado muito mais tempo sozinha. Ela precisa de alguém com quem conversar, e é mais provável que se abra com você do que comigo. Ele sorriu levemente, afastando uma mecha de cabelo solta do rosto de Corey. Tá bom, tá bom. Ela suspirou, mas retribuiu o sorriso. Você tem sorte de ser tão fofo quando está preocupado. Dick se inclinou e deu um beijo rápido em seus lábios antes de soltá-la. Obrigado, amor. Ao se aproximar do quarto de Raquel, Corey hesitou diante da porta. Um silêncio estranho permeava a fresta, uma quietude que parecia mais pesada que o normal. Corey ergueu os nós dos dedos para bater, mas parou, os lábios se comprimindo em uma linha fina. Vamos, Corey. É só a Raquel. Ela bateu levemente na porta. Toque. Toque. Raquel? Você está aí, ela chamou. Por que você não desce para jantar? Dick se esforçou bastante para preparar isso. Ela esperou, mas o silêncio persistiu. Corey franziu a testa e tentou novamente, mais alto desta vez. Raquel. Ainda nada.
Certo, já vou entrar, avisou ela. Lentamente, abriu a porta, entrando no quarto pouco iluminado. Seu coração afundou ao ver a cena. Raquel estava estirada na cama, a cabeça pendendo para fora da beirada, os cabelos escuros caindo no chão como uma cachoeira negra. Seu olhar, geralmente afiado e penetrante, estava opaco, fixo no nada. Raquel, perguntou Corey, agora com a voz mais suave. Você está bem? Raquel suspirou pesadamente, seus ombros mal se elevando com o esforço. Na verdade não, murmurou sem levantar o olhar. Corey caminhou até a cama e sentou-se na beirada, imitando a posição de Raquel, com as cabeças quase de cabeça para baixo. O que foi? Perguntou ela, num tom que misturava preocupação e curiosidade. Raquel hesitou, depois suspirou novamente. Drama de garoto. Corey piscou, surpresa. Drama com garoto, repetiu, a voz ligeiramente mais alta em tom de surpresa. Ele te machucou? É só falar e eu vou atrás dele e o espanco até ele virar uma polpa sangrenta. Seus olhos brilharam levemente enquanto falava, embora o tom brincalhão amenizasse a ameaça. Não, disse Raquel, com a voz quase num sussurro. Obrigada, mas não é isso. E depois, insistiu Corey, com delicadeza. Raquel finalmente se sentou, abraçando os joelhos. É o tom, admitiu, com a voz carregada de frustração. Ele tem estado tão distante ultimamente, e isso está me enlouquecendo. Corey ergueu uma sobrancelha. Distante como? Raquel passou a mão pelos cabelos, os dedos tremendo levemente. Ele não responde às minhas mensagens com tanta frequência. Quase não nos vemos ultimamente, não sei. Sinto que algo está errado. E se ele não gostar mais de mim? E se ele estiver saindo com outra pessoa? Sua voz falhou nas últimas palavras, e ela enterrou o rosto nas mãos. Corey olhou para ela, atônita. Raquel. Para alguém que lutou contra demônios e derrotou os senhores da guerra intergalácticos, não consigo acreditar que você esteja deixando um garoto te fazer parecer tão derrotada. Raquel espiou por entre os dedos, sentindo as bochechas começarem a corar. Ele não é apenas um menino, disse ela baixinho. Ele é. Ela fez uma pausa, sua pele pálida adquirindo um delicado tom rosado. Os olhos de Corey se arregalaram e um sorriso travesso se espalhou pelo seu rosto. Você está corando? Ah, está sim. Isso é muito fofo. Ela pegou o celular. Preciso de uma foto disso. Antes que Corey pudesse tirar uma foto, Raquel acenou com a mão e o telefone voou das mãos de Corey, caindo suavemente na cama. Para você estar agindo assim, ele deve ser alguém especial, disse Corey, ainda sorrindo. Raquel assentiu com a cabeça, o rubor em seu rosto se intensificando. Ele é diferente. Nunca conheci ninguém como ele. Não quero conhecer mais ninguém. Só ele. Meninas, gritou Dick lá de baixo. O jantar está esfriando. Corey se levantou, sacudindo a poeira das calças jeans. Bem, você ouviu. Vamos comer primeiro, e amanhã de manhã você vai vê-lo. Converse com ele. Descubra o que realmente está acontecendo. Raquel olhou para ela com hesitação. Você acha que eu deveria? Corey estendeu a mão com um sorriso caloroso. Sim. Mas primeiro, comida. Você vai precisar de energia para todo o caos emocional de amanhã. Raquel gemeu. Não tenho apetite. Corey agarrou Raquel pelo pulso e praticamente a arrastou da cama. Para uma garota que consegue voar, você está me fazendo carregar peso demais. Raquel soltou uma risadinha, apesar de si mesma. Tudo bem. Mas não espere que eu coma muito. Aceito o que vier, respondeu Corey, puxando-a em direção às escadas. Vamos logo antes que o Dick queime a lasanha ao tentar requentá-la. E com isso, os dois se dirigiram à mesa de jantar, onde calor, comida e um pedacinho de família os aguardavam. Capítulo 265, nova atualização da fanfic.
Olá pessoal, devido a uma série de motivos pessoais inevitáveis, o Vector em DC fará uma pausa por tempo indeterminado e eu publicarei uma nova fanfic, um trabalho meu em andamento. Sempre fui um grande fã do Capuz Vermelho, mas seu personagem e seus conflitos internos não recebem muito reconhecimento. Então, enquanto escrevia Vector em DC, meu amor por Jason Todd me levou a começar minha segunda fanfic. Esta obra intitula-se O Homem e o Capuz. É um projeto no qual tenho trabalhado e que desejo expressar uma visão mais profunda do personagem Jason Todd e seus conflitos internos desde sua ressurreição, culminando em sua vingança que o levou a assumir a identidade do Capuz Vermelho. Espero que gostem do meu trabalho enquanto acompanhamos Jason Todd em sua jornada como pessoa, como Robin mais azarado e como personagem complexo que aprendemos a conhecer e amar como Capuz Vermelho. Acabei de publicar o primeiro capítulo aqui no Webnovel. Leia 8 capítulos adiantado no meu Patreon. patreon.com/eda_Supreme Maverick. Capítulo 266, capítulo 260. Ponto de vista de Tom Hendricks. Com Jason em missão e Léo desaparecido mais uma vez, a casa havia mergulhado numa calma incomum. Gostaria de dizer que estava apreciando a solidão, mas a sensação da onipresença de Gavin era constante. Mesmo quando eu não solicitava sua ajuda de inteligência artificial, muitas vezes parecia que ela estava à espreita, monitorando tudo. Afundada no meu sofá de couro, mudei de canal preguiçosamente. O brilho fraco da televisão iluminava a sala de estar, que de outra forma estaria mal iluminada. Parei quando parei em um noticiário de última hora. A voz do âncora era aguda e urgente. Últimas notícias de Coast City. O prefeito Daniels foi assassinado hoje por um agressor não identificado. As investigações estão em andamento, mas as autoridades não têm pistas no momento. O canto da minha boca se curvou num leve sorriso irônico. Sem pistas, é? Claro que não. O assassinato foi limpo, profissional. Foi por isso que contratei o pistoleiro. Daniels estava atrapalhando as ambições do Sr. Grey, e agora havia uma vaga na prefeitura esperando para ser preenchida. Assim que eu usasse as influências certas como fantasma, Grey assumiria o seu lugar. Um usurpador, mas que me devia muito. E os favores que eu poderia extrair de Grey e sua rede de contatos? As possibilidades me deixaram com um sorriso de orelha a orelha, igualzinho ao Lex Luthor quando ganha um brinquedo novo. Enquanto eu pensava no que fazer, meu celular vibrou na mesa de centro. O nome de Jason apareceu na tela, acompanhado de uma de suas mensagens tipicamente sarcásticas. Que estranho ter que dar notícias para meu irmão por mensagem e depois oficialmente para o Ghost com o Slade. Enfim, temos um plano. Mais detalhes em breve. Dei um sorriso irônico, balançando a cabeça. Jason sempre dava um jeito de quebrar o gelo. Comecei a digitar uma resposta, procurando o gif estranho perfeito para mandar de volta, quando a voz calma e serena de Gavin interrompeu meus pensamentos. Há uma visita à porta, informou-me ela, num tom neutro, mas preciso. Quem é? Perguntei, já sabendo que ela abriria a transmissão da câmera antes que eu terminasse a pergunta. A tela da TV piscou, substituindo as notícias por uma transmissão ao vivo da minha varanda. Senti um frio na barriga quando vi quem era. Raquel. Ela estava parada ali, sua mão delicada pairando perto da campainha como se estivesse indecisa se deveria tocá-la. O que diabos ela está fazendo aqui sem avisar? Murmurei, esfregando a nuca. Não era que eu não quisesse vê-la, é só que eu a estava evitando deliberadamente. A campainha tocou, o som ecoando pela casa. Suspirei, levantei-me e abri a porta. Lá estava ela, seus cabelos violeta escuros captando a fraca luz da varanda, seus olhos penetrantes fixos nos meus. Ela estava linda, mesmo que houvesse um toque de frustração, ou seria mágoa. Em seu olhar. Ei, querida, eu disse, inclinando-me para beijá-la. Ela permitiu, mas havia uma rigidez em seus lábios, uma tensão silenciosa que eu não conseguia ignorar. Dei um passo para o lado, fazendo um gesto para que ela se aproximasse. Ela entrou sem dizer uma palavra e dirigiu-se à sala de estar. Sentou-se no sofá, com a postura rígida e os braços cruzados firmemente sobre o peito. Eu a segui,
hesitando por um instante antes de me sentar ao seu lado. Você não me disse que viria, eu disse, tentando parecer casual, mas até eu percebi a defensiva na minha voz. Bem, ela começou, com a voz baixa, mas firme, você me mandou uma mensagem vaga dizendo que estaria ocupado por um tempo, e depois nada. Não tive notícias suas a semana toda, Tom. O que eu deveria fazer? Ficar esperando para sempre? Tive coisas para resolver, respondi, evitando seu olhar. Seus olhos se estreitaram e sua voz se tornou mais áspera. Você tinha coisas para resolver? Essa é a sua desculpa? Você me parece bem livre agora, então por que não me explica? Me remexi desconfortavelmente, passando a mão pelos cabelos. Não consigo. O maxilar dela se contraiu. Mas você me contou sobre ser aquele lunático tirano, Ace. Você confiou isso a mim, Tom. Por que não pode me contar o que está acontecendo agora? Hesitei. Como eu poderia lhe contar que minha agenda ocupada envolvia coordenar assassinatos e administrar um império subterrâneo? Que eu não era apenas Ace, o tirano, a suposta ameaça à sociedade que ela conhecia, mas também fantasma, um chefão do crime envolvido em um jogo muito mais sombrio do qual um herói não deveria estar ciente. Havia coisas que nem mesmo Raquel, com seus poderes mágicos, precisava saber. É complicado, eu disse finalmente. Sua expressão suavizou por um instante antes de a frustração voltar a invadi-la. Sua voz falhou ao perguntar, sou eu? É porque você não gosta mais de mim. Você perdeu seus sentimentos por mim? Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas, suas mãos tremiam levemente enquanto apertavam a camisa. Pela primeira vez desde que cheguei a este mundo, meu peito apertou. Não. Não, não, não. Meu amor, não é isso. Peguei suas mãos e as segurei com firmeza. Não é você. Eu juro. Então o que é, Tom? Ela perguntou, com a voz embargada. Você tem estado distante, frio, como se eu nem existisse mais. Você sabe o quanto isso dói. Eu sei, eu disse baixinho, com uma estranha sensação de culpa me corroendo. Me desculpe. Eu não queria te magoar. Eu só tenho estado lidando com muita coisa. Seu olhar não vacilou. Então deixe-me ajudá-lo. Seja o que for, podemos lidar com isso juntos. Mas preciso que você confie em mim. Eu queria. Meu Deus, como eu queria. Mas não podia arrastá-la ainda mais para o meu caos, para as mentiras e o sangue que manchavam minhas mãos. Em vez disso, inclinei-me para frente, pressionando minha testa contra a dela. Eu confio em você, Raquel. Mais do que em qualquer pessoa. Mas há algumas coisas que não posso compartilhar. Ainda não. Lágrimas escorreram por suas bochechas, e ela fechou os olhos, respirando fundo com dificuldade. Tudo bem, sussurrou. Mas você não pode me excluir para sempre, Tom. Eu não vou ficar esperando no escuro. Eu sei, murmurei, enxugando uma lágrima de sua bochecha. E prometo que, quando chegar a hora certa, contarei tudo a você. Por ora, bastava abraçá-la, deixá-la sentir minha presença mesmo enquanto eu mantinha meus segredos enterrados. Mas, no fundo, eu sabia que esse não era um problema que eu poderia ignorar por muito tempo. Ponto de vista de Jason Todd. Gustavo, esse é o nome dele, informou-nos Dante, com um tom seco ao finalmente revelar o nome do agente duplo do FBI que havia se desonerado. Ergui uma sobrancelha, recostando-me na cadeira com um sorriso irônico. Gustavo? Sério? Juro, toda vez que ouço esse nome, penso, nossa, os espanhóis têm um repertório de nomes bem limitado. Entre em qualquer bar hoje à noite e garanto que encontrarei pelo menos 2 caras chamados Gustavo. O olho de Slade tremeu quando ele se virou para me encarar. Quieto, garoto, murmurou ele, com a voz baixa, mas firme. Enquanto isso, Dante deu uma risadinha, claramente mais divertido do que deveria. Há mais alguma coisa que devamos saber? Perguntou Slade, seu semblante sério rompendo com a leveza momentânea. Ele não estava ali para piadas, e para ser honesto, eu também não.
Dante esfregou o queixo pensativamente, recostando-se na cadeira. Gustavo não é um agente típico. Ele tem um hobby peculiar. O cara é obcecado por colecionar artefatos raros. E não são do tipo que você encontra em uma feira de antiguidades. Estamos falando de relíquias tribais antigas, coisas que deveriam estar em um museu. Dei uma risadinha irônica. Claro. Um agente do FBI desonesto com uma carreira paralela como aspirante a Indiana Jones. Justo quando eu pensava que isso não podia ficar mais estranho. Slade me lançou um olhar de soslaio penetrante. Concentra-te, Todd. Levantei as mãos em sinal de rendição. Só estou dizendo que o cara tem várias camadas. Como uma cebola. Uma cebola bem sombria. Dante, tentando disfarçar um sorriso, acrescentou, ele gastou uma pequena fortuna em sua coleção. Corre o boato de que ele até tem contatos obscuros no exterior para conseguir as peças mais raras. É uma questão de orgulho para ele, quase uma obsessão. Obsessão, hein? Murmurou Slade, com um tom calculista. Isso pode ser algo que possamos explorar. Mais alguma coisa, insistiu Slade. Dante e Miguel trocaram um olhar antes de balançarem a cabeça negativamente. É tudo o que temos por enquanto. Gustavo tem se mantido discreto, pelo menos publicamente. Mas se ele é o nosso informante, está claramente bastante ocupado nos bastidores, disse Dante. Bati os dedos na mesa, uma ideia se formando na minha cabeça. Certo, que tal isso, mais uma entrega? Você organiza uma entrega para um local que escolhermos, algum lugar que possamos controlar. Se o FBI aparecer de novo, podemos observar a operação deles. Ver como eles estão te rastreando, e talvez até atrair o Gustavo. Slade inclinou a cabeça, considerando a sugestão. Dei-lhe um leve empurrão com o cotovelo, na esperança de que ele me apoiasse. Concordo, disse ele finalmente, com sua voz rouca carregada de peso. Miguel inclinou-se para a frente, assentindo com a cabeça. Vai nos custar caro, mas é um plano sólido. Se não descobrirmos como eles estão nos atacando, perderemos mais a longo prazo. Eu digo que devemos tentar, amigos. Dante acariciou o queixo, os olhos semicerrados enquanto avaliava o risco. Após um momento tenso, assentiu com firmeza. Certo. Vamos nessa. Coordenaremos os detalhes, mas agora o show é seu. Se você estiver confiante, seguiremos suas instruções. Troquei um olhar com Slade. Era hora de agir. Chega de ficar parado. Essa era a oportunidade que precisávamos para desvendar o mistério do traidor e derrubar Gustavo. Quando nos preparávamos para ir embora, Dante gritou atrás de nós, mais uma coisa. Cuidado. Gustavo pode parecer um cara com um hobby estranho, mas ele é perigoso. Ele tem contatos e recursos para ser uma ameaça real. Não o subestimem. Dei-lhe um sorriso irônico. Caras perigosos com obsessões estranhas? Parece uma terça-feira qualquer. Slade deu de ombros, passando por mim enquanto nos dirigíamos para a saída. Nunca imaginei que você pudesse ser tão falante, Todd. Você é perfeito para infiltração. Estou apenas tentando descontrair um pouco o ambiente para que eles não se sintam tão tensos perto de nós, mas sim que sintam confiança, respondi com a maior seriedade. Um ponto. Era hora de planejar. Hora de atrair o rato para a armadilha. Hora de fazer Gustavo se arrepender de ter se tornado um problema para Ghost. Capítulo 267, 261. Durante semanas, Batman investigou um grupo criminoso específico que havia se tornado estranhamente silencioso. Antes, eles eram barulhentos, chamativos e propensos a atrair a atenção, o que facilitava seu trabalho. Mas, recentemente, haviam se tornado discretos, operando com uma sutileza que não condizia com seu modus operandi habitual. Essa mudança despertou seu interesse. A questão não era apenas porque eles tinham conseguido aquilo, mas como. E se seu palpite estivesse certo, não se tratava apenas deles. Tratava-se de encontrar alguém maior. Alguém que operasse nas sombras com tanta eficiência que a maior parte do submundo de Gotham nem sequer acreditava em sua existência. Fantasma.
O nome fora sussurrado nos cantos mais obscuros da cidade, mas não havia provas que confirmassem sua existência. Alguns acreditavam que o fantasma era um mito, uma invenção astuta para manter chefões do crime rivais sob controle. Até mesmo o Pinguim, notório por sua rede de inteligência, desconversou por um tempo quando questionado pelo Batman, mas foi o único que revelou ao Batman qualquer informação concreta sobre o sujeito. E, no entanto, lá estava o Batman, perseguindo esse grupo sob a proteção da noite. Se alguém pudesse levá-lo às respostas que buscava, ou ao menos confirmar que o fantasma não era apenas um bicho-papão, eram eles. Do alto do telhado de um armazém decadente, Batman podia ver e ouvir tudo. Lá embaixo, um grupo de 6 homens estava em círculo sob uma luz trêmula. Seus ternos azul marinho eram baratos, amarrotados e manchados, bem diferentes da aparência impecável dos criminosos de elite de Gotham. Eles não pareciam grande coisa, eram soldados rasos. Mas soldados rasos às vezes carregavam informações valiosas. Um deles, um homem corpulento com uma cicatriz na bochecha esquerda, reagiu de repente, acertando o outro no rosto com as costas da mão. O som da carne contra carne ecoou no ar silencioso da noite. Vocês ousaram arriscar ser pegos pela polícia, rosnou o homem corpulento, com a voz baixa, mas venenosa. Vocês se desviaram do roteiro quando o chefão nos deu um plano que estava funcionando perfeitamente bem o tempo todo. O homem que havia sido atingido, um sujeito magro, de aparência nervosa e com entradas no cabelo, cambaleou para trás, agarrando a bochecha avermelhada. Parecia que ele queria se afundar no chão. Eu sinto muito, Ted. Não vai acontecer de novo, eu juro. Por favor, não conte para o chefe. Eu vou consertar. Só me dê uma chance. Ted não acreditou. Seu lábio se curvou em desgosto enquanto ele se inclinava sobre o homem menor. O chefe Phil te mataria se essa sua pequena besteira nos colocasse no radar de alguém. E se isso criar um problema para o Ghost? Ele deixou a ameaça pairar no ar, seu significado cristalino. Fantasma. Ali estava. A confirmação que ele vinha procurando. Esses homens estavam envolvidos, direta ou indiretamente, com a figura misteriosa que se tornará sua mais recente obsessão. Das sombras, o olhar atento de Batman estudou o grupo ainda mais de perto. Ted, claramente o responsável por aquela pequena operação, demonstrava a confiança que vinha de saber que tinha uma rede de segurança. Essa rede de segurança, Batman suspeitava, era fantasma. Os outros estavam menos tranquilos. Mexiam-se nervosamente, trocando olhares como se esperassem que alguém interviesse e quebrasse a tensão. Mas ninguém o fez. O ar entre eles era pesado, o único som era o zumbido fraco da luz no teto e o ruído distante da cidade que filtrava pelas janelas entreabertas do armazém. Você não entende, né? Ted continuou, inclinando-se para mais perto do homem trêmulo. Sua voz baixou para um sussurro áspero, mas Batman ouviu cada palavra. O fantasma não tolera pontas soltas. Se isso voltar para nós, não é só a sua cabeça que vai cair, é a de todos nós. Você acha que eu quero explicar para o Phil por que a preciosa operação do chefe está em risco porque você não conseguiu seguir o maldito plano? Os joelhos do homem menor quase cederam, seu rosto pálido enquanto ele balançava a cabeça violentamente. Não, Ted, eu entendi. Não vou estragar tudo de novo. Prometo. Ted o encarou por mais um longo momento antes de se endireitar com um grunhido. É melhor que não. Agora calhe a boca e faça algo útil. O grupo mergulhou num silêncio tenso, com as posturas rígidas e os movimentos cautelosos. Seja lá o que o fantasma exercesse sobre esses homens, não era apenas medo, era controle absoluto. E isso era algo que o Batman não podia ignorar. As peças começavam a se encaixar. O fantasma não era apenas um mito criado para assustar os fracos. Eles eram reais, operando através de diversas camadas de intermediários e impondo um nível de disciplina que a maioria das organizações criminosas só podia sonhar. Este não era apenas mais um bandido sedento de poder. Era alguém que entendia o valor do anonimato e da precisão, alguém que poderia desestabilizar o já frágil equilíbrio de poder de Gotham. Assim que o grupo se dispersou, Batman desapareceu nas sombras.
Ele os deixaria ir por enquanto, mas não tinha terminado com eles. Nem de longe. Agora ele precisa encontrar o chefe Phil a quem aquele homem se referiu, e... esta noite, ele conseguirá o que viera buscar, uma migalha de pão. Um rastro. Uma confirmação. E em Gotham, até o mais tênue sussurro de um nome poderia levar a algo maior. Fantasma era real. E Batman iria encontrá-los. Ponto de vista de Tom Hendricks. Gotham City. Seus céus sempre sombrios e a chuva incessante têm uma capacidade peculiar de criar o cenário perfeito, seja para o caos ou para a reflexão tranquila. A chuva, fria e persistente, bate nas janelas num ritmo que só Gotham consegue compor, um pano de fundo perfeito tanto para o crime quanto para a contemplação. Do outro lado da rua, lá embaixo, um pedestre solitário corre sob um poste de luz bruxuleante, buscando abrigo sob a cobertura de um prédio abandonado. Se a sorte não estiver do seu lado, algum viciado em drogas pode decidir que é o momento perfeito para sacar uma faca e exigir sua carteira. Em Gotham, o desespero não espera a chuva parar. Mas eu não. Tenho o meu chocolate quente, o brilho aconchegante da lareira da minha cobertura e um lugar privilegiado para observar a loucura da cidade da minha janela. Dei um gole, saboreando a riqueza do chocolate, e caminhei até a sala de estar. Lá, me esparramei no sofá, rolando as últimas notícias no meu tablet. As notícias eram, como sempre, uma mistura de sensacionalismo e realidade sombria, com Gotham roubando a cena. Uma manchete em particular me chamou a atenção: taxa de criminalidade em Gotham cai 15%, graças ao medo do tirano, que assustou a maioria dos criminosos excessivamente violentos com a execução pública do Coringa. Dei uma risadinha, balançando a cabeça. Se ao menos eles soubessem. Claro, Ace, o tirano, teve seu papel em aterrorizar os criminosos de Gotham e subjugá-los, e ser membro dos foragidos que derrotaram o Máscara Negra também teve sua importância. Mas o verdadeiro poder nos bastidores, aquele que trabalhava para garantir que o crime organizado fosse o caminho a seguir, para que meus bens não acabassem na cadeia por causa de algum negócio estúpido, era o fantasma. Eu. O homem nas sombras sobre quem ninguém fala. Outro artigo especulava sobre o misterioso desaparecimento de Ace após sua luta com alguns membros da Liga da Justiça. Já haviam se passado semanas, e os rumores não paravam de circular. As pessoas especulavam desenfreadamente: ele estava se escondendo? Se recuperando? Planejando o seu próximo passo? E havia também o fascínio mórbido do público por Ace. Metade da população parecia vê-lo como o cavaleiro das trevas de Gotham em potencial, um mal necessário para manter os piores males à distância. A outra metade não conseguia gritar alto o suficiente para que a Liga da Justiça aparecesse e me prendesse antes que eu realmente virasse Gotham de cabeça para baixo. Mas, graças às regras do Batman, isso não será possível, porque noites como a anterior, em que fui atacado por alguns heróis, não acontecem com tanta frequência no território do Batman. Parece que eles sentem algum tipo de prazer em ver um homem procurado causando estragos e estão ávidos por atualizações do Ace, murmurei, passando por um artigo de opinião particularmente apaixonado. Quando eu estava prestes a desligar o tablet, uma nova notificação de e-mail chegou. Era do gabinete do prefeito, um convite oficial para a cerimônia de inauguração do orfanato da Fundação Hendricks. O prédio estava finalmente concluído, um farol de esperança para as crianças que perderam suas famílias no caos causado pela explosão do Sparrow meses atrás. Recostei-me, deixando o calor do chocolate quente me envolver. Criar a Fundação Hendricks não foi um ato de puro altruísmo. Foi uma decisão intencional, um passo para consolidar minha influência e mudar sutilmente a narrativa sobre quem eu era. Para o mundo, eu precisava parecer o jovem filantropo comprometido com a reconstrução de Gotham, não o bicho-papão que também mantinha o submundo da cidade sob controle. Se eu jogasse bem as minhas cartas, o público não me veria apenas como um aliado, eles se uniriam para me defender se eu me encontrasse em apuros. E por falar em aliados, ter Raquel ao meu lado no evento seria o toque perfeito. Um herói e uma filantropa em um relacionamento, isso praticamente gritava credibilidade. Ao pousar a caneca, levantei-me do sofá e comecei a andar de um lado para o outro no quarto, refletindo um pouco mais. Eu precisaria escolher algo formal,
elegante, caro e sofisticado, para Raquel e para mim usarmos na inauguração do orfanato. Afinal, as aparências importam, especialmente quando se tenta encantar uma cidade como Gotham enquanto se mantém alheia ao que realmente está acontecendo. Mas antes que eu pudesse me entregar à pretensão de normalidade, havia algo urgente que exigia minha atenção, uma rápida viagem ao exterior para ajudar Slade e Jason a lidar com um problema que vinha prejudicando nossas operações, um agente do FBI desonesto. Ao observar a chuva escorrendo pela janela, suspirei. O evento que se aproximava era importante. Não se tratava apenas de cortar fitas ou apertar as mãos de políticos sorridentes, tratava-se de percepção. Peguei meu celular e rolei a lista de contatos até encontrar o nome de Raquel. Com um sorriso de canto, enviei uma mensagem para ela. Ei, preciso de uma acompanhante deslumbrante para um evento. Roupas elegantes são necessárias. Você consegue lidar com isso? Ela provavelmente reviraria os olhos ao ouvir a parte das roupas chiques, mas eu sabia que ela daria conta do recado. Raquel tinha um jeito de fazer até as roupas mais simples parecerem deslumbrantes. Este evento era mais do que apenas uma questão de aparência pública, era sobre mostrar a Gotham que eu estava protegida. E que melhor maneira de fazer isso do que com alguém como Raquel ao meu lado? Com isso resolvido, subi para o meu quarto para me preparar para a viagem ao exterior. Slade e Jason estavam cuidando dos preparativos, mas precisavam que eu finalizasse os últimos detalhes. Na manhã seguinte, encontrei-me a bordo de um jato particular, o zumbido dos motores servindo de pano de fundo constante enquanto revisava a atualização que Slade havia enviado. Slade e Jason estavam monitorando os movimentos de Gustavo para compreendê-lo melhor. A voz rouca de Slade ecoou pela linha telefônica segura enquanto o jato cortava as nuvens. Jason conseguiu se encontrar com Gustavo ontem à noite. Dante organizou tudo. Ele é ousado demais. Está cobrando 50 mil para fingir que não vê nada. Ele está usando seus recursos para ficar de olho em qualquer pessoa que esteja transportando uma quantidade enorme de drogas por esta região e sendo muito bem pago para fazer vista grossa, mas agora ele ficou ganancioso, por isso continuou desmantelando as operações deles. Exatamente, confirmou Slade. Vamos concluir tudo isso o mais rápido possível. O chefe não está nada contente com a demora na resolução do problema, acrescentei antes de encerrar a ligação. Agora que consigo voar e fazer literalmente o impossível, pegar um avião parece um tédio, mas mesmo assim eu tive que ir. Enquanto o jato descia em direção à pista de pouso, minha mente oscilava entre duas prioridades, o lado público da minha vida e as operações clandestinas que tornavam tudo isso possível. A inauguração do orfanato não era por boa vontade, tratava-se de consolidar influência, tecer uma rede que me ligasse à cidade. Mas, para que isso desse certo, meus negócios clandestinos precisavam permanecer impenetráveis.